Senhor. Vamos colocar em pé, vamos cantar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, né, por cada um que está aqui nessa noite. Vou pedir, irmão Ivaldo, que entrega a Deus em oração. Vamos começar. Olha, grande Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse dia, por escolhido para nós fazermos a obra do Senhor. Pai amado, Senhor, abençoa, como o Senhor nos abençoou no decorrer desse dia, Senhor, nos abençoa neste culto agora, vamos expressar a Senhor. Senhor, abençoa a equipe de amor, abençoa os temas, Pai, abençoa o Pai nesta noite, possa ver transformação de vida, possa ver pessoas aceitando seu Filho amado como Salvador de suas almas. Pai amado, abençoa o Pai verdadeiro desta noite. Fica conosco, Pai, abençoa o Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Então nós estamos aqui para adorar o Senhor. Essa música fala de Jesus tem tua presença, que unimos aqui. Só que a presença de Jesus já está em nós, porque o Espírito Santo habita no nosso coração e nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, apesar de nós cantarmos Jesus em tua presença, reunimos, nós sabemos que a presença do Senhor já está em nós, né? Quer dizer que nós estamos reunidos na presença do Senhor, Ele já está em nossos corações, porque nós somos templo, né, do Espírito Santo de Deus. Então, só para adorar o Senhor, nós vamos aqui nessa noite. Vamos cantar. Eu
Deus habita em nós. Essa música não está nada. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito que habita em mim. Então, o Espírito do Senhor, né? Nós respiramos nele, nós nos movemos, né? Nós existimos nele. Se eu respirar
noite, estar juntos, irmãos, estamos em mãos para adorar ao nosso Deus, em comunidade. Adoração, ó Jesus.
Então, Pastorela. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Eita, glória. Salmo 127, versículo 2 diz que inútil vos será preciso levantar, penosamente trabalhar. E o salmista continua dizendo: aos seus amados dele dar quanto toca. A fidelidade do Senhor, o cuidado do Senhor, das provisões do Senhor para a nossa vida. Mas, pastor, se o salmo está falando isso, então agora eu vou ficar então de braços cruzados e as coisas vão vir. Não, o salmista está dizendo que devemos nos mover, devemos nos locomover, buscar as provisões, mas isso não passa a ser uma fadiga, um socorro, né? Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. Deus que abre as portas, Deus que providencia certamente para a nossa subsistência. E um tanto quanto mais ainda, essa fidelidade do Senhor. Então é uma fidelidade, qual que é o intuito dessa fidelidade? Nos constranger, despertar em nós também uma fidelidade semelhante, que é devolver aquilo que é dele, né? Então, nesse momento você tem a oportunidade de trazer para frente o seu dízimo, a sua oferta, um ato de reconhecimento da bondade do Senhor, do cuidado do Senhor, mas acima de tudo da sua fidelidade, entendendo porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos colocar-se de pé, nós vamos orar, em seguida vamos cantar, e aí você pode estar vindo aqui à frente e trazendo o seu dízimo, a sua oferta voluntária ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos que se colocam diante de ti nesta noite. Ó Deus, aquilo que está nas mãos de cada um, meu Deus, que nesse momento, ó Deus, estarão alçando ao Senhor, ó Pai, que possa assim chegar ao teu trono de graça como um cheiro suave, Pai. Que os dízimos e as ofertas, meu Pai, ó Deus, que serão trazidas aqui à frente, meu Pai, ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, receber dos teus filhos, meu Deus, mas ao mesmo tempo, ó Pai, retribuir a cada um, Senhor, mas não como uma troca, mas uma demonstração da tua fidelidade abundante e constante sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a administrar aquilo que ficar nas mãos de cada um, ó Deus, que seja usado com sabedoria, com entendimento, ó Pai, que haja sim, meu Deus, multiplicação em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que as portas, meu Deus, de fato, ó Deus, possam se abrir, ó Deus, as janelas do céu se abrir sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, agracie, que o Senhor sustente, que esta deliberalidade, ó Deus, que essa espontaneidade, meu Deus, possa redundar, meu Pai, em bênçãos nas vidas dos teus filhos, meu Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então você com alegria, com singeleza de coração, possa vir aqui à frente enquanto cantamos mais uma canção. Amém.
Pastor nada. Pastor nada. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu não vou nem acender as luzes, não, que eu vou precisar bastante aqui da projeção, então. Porque eu sou uma pessoa visual, sabe? Eu gosto de ficar mostrando figura, porque eu sou professora. O povo gosta, né? Eu também gosto. Não é bom. Mas eu vou pedir vocês, por favor, para abrir a Bíblia de vocês. Mateus também vai projetar aqui a passagem de Marcos 6, capítulo 16, versículo 15. Mauro, não deixa eu falar. Marcos 16, versículo 15. Foi? Então, fala o seguinte: e lhes disse: ide pela África e pela Ásia e pregai o evangelho a todo asiático e africano. Tá certo? Tá certo? Não. Não. Eu estava lendo a versão do popular, né? O pensamento popular. Vou ler o que está na Bíblia agora. Peraí. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda. Porque às vezes, né, já ouvi muito isso. Pode deixar apagado que eu vou usar mais? Obrigada. Tenho visto muito pessoas me perguntando assim, mas nossa, por quê? Tem tanto lugar aqui no Brasil para fazer missões, por que você está indo lá para a Inglaterra? Por quê? Nossa, mas é muito fácil querer fazer missões lá na Europa, né? Como se a gente estivesse indo para passear. Mas eu queria que vocês prestassem atenção em alguns dados que eu tirei. Infelizmente, tem poucos dados evangélicos. Eu peguei alguns dados do cristianismo, até católico mesmo. Deixa eu abrir aqui também. Eu fiz até PowerPoint, porque eu sou organizada às vezes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque está muito pequenininho. Até eu aqui estou achando difícil de ver, que está mais perto. Mas ali está escrito: crença em Deus ou poder superior. O primeirão ali, ó, junto com a África do Sul, é o Brasil. Ele é o país que mais crê em Deus ou em outros poderes sobrenaturais. Indo lá no completo oposto é o Japão, com 19%, isso é percentual, com 89% dos brasileiros acreditam ou não, acreditam em Deus ou algo superior. E depois lá embaixo tem o Japão, que é 19%. Em cima, Coreia do Sul com 33%, Países Baixos com 40%, Suécia 41%, Bélgica 42% e Reino Unido 43%. O que é chocante, porque ali foi o berço do cristianismo que veio para a América. E hoje 43% do Reino Unido crê em Deus ou alguma coisa sobrenatural. Então, os outros provavelmente creem neles mesmos ou na economia, porque é o que eles sentem mais forte ali, né? Ou tinha, Deus sabe. No próximo slide, olha que interessante. O continente que registrou o maior decréscimo foi novamente a Europa. Isso eu peguei de um site, aquele Canção Nova, né? É cristão, católico. O catolicismo lá fora é diferente do daqui. Mas o maior decréscimo foi novamente a Europa, menos 2.608 missionários. Bem como a América, menos 690 e a Oceania, menos 69. Aumentos foram registrados na África, mais de 1.000 missionários, indo para lá quase 2.000. E na Ásia, 1.989. Isso em 2021. Tem mais um dado no próximo slide que diz: número de padres, novamente peguei a inflação, tá? Número de padres não religiosos, nem sabia que existia padre não religioso, estou bem confuso, mas é o que está lá. Registra-se um aumento, mais uma vez, na África, 835, e na Ásia, 599. Decréscimo na Europa, menos 7.000
5.400 e na América menos 5.000, Oceania 281. No próximo slide vocês vão ver o mapa. E ali está dividido. Se vocês traçarem o mapa bem ali no meio, o mundo é dividido em norte e sul, correto? Então, o globo norte, aqui tem duas regrinhas medidoras, tá? 1900, então ali, ó, o que está azul claro, em 1900 estava 82% dos cristãos concentrados e apenas 18% não cristãos. E agora, de 2020, e esse aqui o database ali é do Cristãos no Mundo, então esse aqui engloba todos os cristãos. Em 2020, 33% agora está no Globo Norte, que é o azul claro, e 67% está no Globo Sul. Isso é ruim? De jeito nenhum. A gente via que a Europa estava sempre mandando. Essa igreja foi construída por americanos, correto? A Europa mandou para os Estados Unidos, o Globo Norte mandando para baixo, e nós fomos alcançados. Nós estamos aqui por causa deles. E agora a gente vê uma necessidade gritante de missionários indo para a Europa. Mateus vai colocar duas imagens aqui de duas igrejas. A primeira, lá embaixo, não, lá em cima. Desce, fecha os menus. Aí, e para o Rovex. Aí, você vai lá em cima, no ícone azul. Aí. Essa igreja virou um hostel. Isso é na Escócia. Isso foi na época da pandemia. Depois de lá para cá ela continua um hostel. E a outra igreja, ela virou um café. Porque é um prédio bonito. Fazer o que com um prédio bonito? Vamos fazer o que mais vende. Né? O que mais... Olha lá, tá cheio, gente. Às vezes chama mais gente no café do que no próprio culto. Virou um copo. Esse é um dos efeitos que a gente vê da falta de missionários indo para a Europa. Um dos. E agora o Mateus vai colocar um vídeo que eu fiquei muito chocada de ver a presença da Igreja de Cristo sendo efetiva na Europa e o porquê e o que está acontecendo depois de que todos os outros países, principalmente do Oriente Médio, estão pedindo refúgio, né, lá na Inglaterra, e eles não podem negar asilo, né, para quem está sendo ameaçado no país de origem. E acontece isso aqui que vocês vão ver aqui. Está pequenininho, pode soltar. I'm a Christian. Christian. You can say me 2 verses from the Bible? No. I'm neither. Oh, I don't know, bro. No. Why not? You don't know? Are you Christian? Not even. I don't remember. Não. No? 2 verses? Oh no. Hard question. Are you Christian or Muslim? I'm Muslim. 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 2 verses from the Quran. كل الله أعطى الله سوا فمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Eu pedi as contas de quantos cristãos ele entrevistou e não sabia falar um versículo, e todos os muçulmanos souberam falar alguma parte do Corão.
E aí, a gente vê mais dados que contra fatos não há argumentos, não é mesmo? Então, é o seguinte, deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint também, e fala o seguinte, um estudo de 2005, imagina agora depois da pandemia, depois de guerra, Rússia e Ucrânia, 2005 constatou que havia mais muçulmanos britânicos frequentadores de mesquitas, cerca de 930 mil, do que fiéis regulares da igreja da Inglaterra, que é a igreja anglicana. A frequência média nos cultos dominicais da igreja da Inglaterra em 2021 foi de 509 mil pessoas. É quase o dobro de muçulmanos. É quase o dobro de mesquitas. Tem 2 mesquitas por quarteirão em algumas cidades. Existem bairros completamente cheios de muçulmanos lá. E o pessoal ainda acha que quem vai para fazer missões lá está indo para viajar. Tá indo para passear. Gente, comigo nunca falaram isso, graças a Deus, porque eles falam, né, que o diabo sabe para quem aparece. Nunca falaram comigo, porque ia levar. Ia. Mas eu tenho amigas, uma ex-aluna que estudou comigo ano passado, lá na Inglaterra, que ela trabalha com missões fronteiriças. E ela falou que ela teve que desativar o Instagram dela para ela continuar tendo patrocinadores para bancar ela. Porque ela é missionária a tempo integral. Eu não me considero missionária a tempo integral. Não missionária. Eu vou lá para, né, dar uma ajuda e volto para casa. Eu considero aqui a minha casa. Mas ela não. Ela já tem 20 anos que ela está no campo missionário. Ela falou assim, eu tive que desativar todas as minhas redes sociais. Porque se eu postava uma foto, né, porque vocês postam foto do trabalho todo dia? Planilha, essas coisas? Não, você vai postar foto de um passeio, uma coisa assim, né? Todo mundo faz isso. Mas o missionário pode passear não, gente. Pode não. Tem que ficar ali, ó. O tempo todo. Quando Deus dá a graça de respirar no fim de semana, se ela posta, quem está ajudando, contribuindo, retira o sustento, porque acha que ela só estava passeando, só estava curtindo com o dinheiro deles. E eles não veem o resultado. Não veem. Pode passar, Deus. Essa é a turma do ano passado. A mais bonita é aquela de verde ali no canto, fazendo assim. E ano passado eu fui como professora, só que esse ano eles me convidaram para ser a líder da escola. Eu vou ser a líder e o vice-líder é aquele compridão que está olhando para cima assim. Bom, então, vocês estão vendo ali, gente boa pra caramba, chama Ricardo Brick. Ele já tem 20 anos que está também no ministério. Eu estou assustada com o que Deus está fazendo nessa escola. Por quê? Nós temos 2 inscritas que são solteiras, o resto é tudo família. Está indo uma família de 5 da Mongólia, está indo uma família de 4 do Chile. Um casal do Chile está indo para aprender com a gente como que roda a escola. Eu nunca rodei e eles estão querendo aprender comigo. Ai, Deus. Mas eu estou realmente muito surpresa. Muito, muito surpresa com o que Deus tem feito. E eu sei que eu vou fazer falta, mesmo tanto de falta que vocês vão fazer para mim, com toda certeza. Hoje eu chorei até em casa, tomando banho. De falta que eu vou sentir dessa rotina, de estar aqui na minha família, de preocupação. Mas eu peço muito que vocês orem por isso que está acontecendo, que vai acontecer. Estou em quarta-feira agora, já para preparar alguns, né, um mês antes de chegar o pessoal. Eu queria muito que vocês orassem por alguns motivos. Eu vou mandar no grupo da igreja também os motivos de oração. Primeiro, para o pessoal que tá, por exemplo, essa família de 5 pessoas, um bebê de 6 meses, mas crianças de no máximo
4 anos de idade. Eles são da Mongólia. Hoje, referente ao real, a libra está R$7. Imagina para eles, R$7,08, para ser mais preciso. Para mim vai ser 7 vezes mais. Imagina para eles. Que se fosse para uma pessoa seria mais, são para 5. Orar pela base, que está passando também por um momento delicado. 40 anos de base, com poucas pessoas para investir, porque ninguém mais acredita no cristianismo lá. É muito comum, já perguntei para pessoa, cara de 40 anos de idade, se já tinha ouvido falar de Jesus. Nunca tinha ouvido falar de Jesus. Isso quer dizer que não tem nenhum familiar, nenhum amigo cristão. Ou se teve, pior, nunca falou com ele. De gente que eu conheço também que foi batizar hoje, sexta-feira, a ex-esposa manda carta falando que ouviu falar que ele estava levando os filhos para a igreja e que isso tinha que parar, senão ele ia tomar os filhos dele. Ah, mas não é na China. Não é na China, é na Inglaterra. Isso está acontecendo lá. Então, ficou pesado, eu sei. Mas agora vai vir a pregação, vai ficar bom. Eu gostaria muito que vocês orassem por esse ministério, pastor. Se vocês orassem pelos alunos que estão indo para a base, que vai receber. Para mim, que estou indo, mais ou menos, sabe, o que eu estou fazendo, mais ou menos também não sei. Por favor, lembrem também de orar pela minha família que está ficando, para que Deus levante pessoas para o louvor, lá atrás na mídia, no som. E é isso, vou sentir falta de vocês. Lembrem de mim nas orações. Amém? Amém, linda. Vamos orar por ela, meus queridos, ficar todos em pé. Vamos orar. Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e apresentamos a vida da Débora ao Senhor neste novo tempo, nesse projeto que ela está participando. Que o Senhor possa revestir a vida dela do poder do Senhor, que este tempo que ela estiver ali, que o Senhor esteja protegendo de todo o mal, guardando de tudo aquilo que possa ser contrário à vida dela. Que o Senhor possa enchê-la da capacidade que vem do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa dar direção, sabedoria, para que tudo aquilo, quando vier às mãos dela para fazer, ela possa fazer com a certeza de que o Senhor está no controle da vida dela, Pai. Libera bênçãos abundantes sobre a vida dela, os motivos de oração que ela já apresentou-nos aqui, abençoando também toda a sua família que permanece aqui, que o Senhor possa sustentar a todos com a graça e o poder do Senhor. Derrame bênçãos sobre a tua serva, cuida dela, Deus, em todo momento, não deixe faltar nenhum tipo de recurso para ela durante esse tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Crianças, por favor, pode sentar. Crianças, por favor, vamos aqui, vamos orar pelas crianças, antes delas iniciarem a atividade delas. Podem ficar. Podem vir aqui perto. Podem vir todos vocês. Muito bem. Vamos lá. Vamos orar então, mais uma vez. Vamos estender as mãos para abençoar essas crianças agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aqui estão essas crianças que o Senhor disse que delas é o reino dos céus. Elas irão crescer. E à medida que crescerem, elas precisarão um dia tomar uma decisão por Jesus para continuar permanecendo, sendo tão especiais que o Senhor, no reino dos céus, continuar sendo delas, Pai. Todos esses valores estão sendo aplicados à vida delas, seja aqui, seja nas suas casas,
Que o Pai, em nome de Jesus, elas possam absorver esses ensinamentos todos os dias, Pai. Que seus pais possam ser instrumento do Senhor para ser exemplo e ensinar, e como diz a Tua Palavra, incutir no coração delas a Tua Palavra todos os dias. Não permita, Deus, que nenhum deles nunca se afaste da presença do Senhor. Que sejam filhos, constantes, cresçam como Jesus cresceu, graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Eu sei agora esse tempo que eles vão passar juntos ali, que eu possa trazer o ensinamento do Senhor para a vida deles. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, senhores. Amém. Por favor, podem. Esses dois não tem jeito não. Tem que fazer com esses dois não. Meus queridos, olhando para esses dados que Débora apresentou, são importantes para nós refletirmos sobre a realidade que ocorre na Europa. Mas nós temos que, como cristãos, não deixar que essa realidade chegue até nós. Aquele último vídeo que ela apresentou, já havia visto e entendido, e quando nós traçamos esse paralelo com os cristãos hoje no Brasil, nós temos pelos dados do IBGE, um percentual elevado de cristãos nominais. Porque quando nós paramos para avaliar o grau do conhecimento de Jesus ou conhecimento da palavra de Deus, nós estamos caminhando para um nível raso, tão raso quase como aqueles outros. Muitos ainda se lembram de alguns textos bíblicos, né? Conforme foi solicitado para citar pelo menos dois versículos bíblicos, não sabiam. Muita gente dessa forma que elas vão à igreja e tudo, mas não absorvem a palavra de Deus. Nós temos que zelar, primeiro, pela nossa própria vida, e segundo, no ensino às outras pessoas, para que a gente não chegue então a esse nível aqui no nosso país. E nós começamos isso com a nossa igreja, começamos isso conosco. Não podemos esperar a mudança lá, se a mudança não começa em nós. Então, que seja um alerta também para nós nesse tempo. A Inglaterra foi o berço do cristianismo, do envio de missionários mundiais. Hoje o Brasil tem feito o inverso, enviado muitos missionários também para fora. Mas não podemos acomodar com essa situação. Meus queridos, eu tenho que economizar minha voz aqui. Depois de aquele período da gripe, ela deu uma pausa por uns dias, a tosse permaneceu. E essa semana, eu comecei a semana com a sinusite muito forte e estou ainda sob efeito de medicação, antibióticos e antialérgicos para tentar dar uma amenizada, mas ainda aos efeitos dela no corpo. Então, como já tiveram, sabe o que significa isso. Então, a gente está poupando aqui a garganta para que a gente possa conversar um pouco com vocês na palavra de Deus. Eu não vou terminar hoje aquela série que a gente está fazendo, não. Eu vou terminar essa série daqui a 2 semanas, porque hoje eu vou tratar de um outro assunto, até porque ela exigiria um pouco mais de tempo para isso. Então eu vou tratar com você hoje sobre o tema: em tempos difíceis, siga a orientação de Deus. Todos nós temos tempos difíceis. Todos nós passamos por dificuldades tão grandes, né? Quem não tem problema para resolver hoje? Então eu quero ler um texto com você. Está no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 29.
Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, vou ler o início dele, primeiras palavras do versículo 1 e depois vamos continuar a partir do versículo 4. Que diz assim, Jeremias 29, versículo 1. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e também a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Vamos lá no versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que é passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, ou seja, de onde eu tirei vocês, de volta para Jerusalém. Senhor, dê-nos graça para entendermos a Tua palavra, ouvidos atentos, pensamentos contínuos do Senhor e capacidade para discernirmos e aplicarmos a Tua palavra em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Opa, acho que foi todo mundo embora, arrebataram, eu fiquei aqui sozinho. Amém? Amém. Ah, não, obrigado. Não, estão me esperando, né? Meus queridos, a gente conhece uma frase aí bem comum que diz que não existem ex-filhos. Uma vez filhos, são filhos para sempre. Os filhos podem mudar de casa, os anos podem passar, alguns deles podem até partir para a eternidade, mas no coração dos pais sempre serão filhos. Ficará sempre gravado na mente e no coração deles, dos pais, a realidade dos seus filhos. Agora, quando nós tratamos disso, tudo que diz respeito a Deus, ao nosso Deus como nosso Pai,
que isso então se aplica na nossa vida? É uma das observações do texto. Nós vamos tratar de algumas delas. Mas nós sabemos que todos nós temos filhos. Existem aqueles filhos que são mais rebeldes, não é? Filhos que parece que eles planejam como trazer constrangimento aos pais através da desobediência em função da rebeldia. Então a gente vê isso em todas as famílias. E é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui agora nesse texto. Olha, a narrativa bíblica ela trata sobre um povo que é amado por Deus, a nação de Israel. Uma nação que quando quando as coisas estavam difíceis, estavam apertadas, o que eles faziam? Eles corriam para Deus, buscavam o socorro de Deus, e Deus, como pai, sempre atendia. É como aquele filho que ele pode ser rebelde, pode ser desobediente, mas quando ele precisa da nossa atenção como pai, dentro daquilo que a gente pode fazer, a gente não sempre faz por eles. Assim Deus se relacionava com eles. Agora vejam, mas quando as coisas estavam caminhando bem, o que eles faziam? Se esqueciam de Deus e voltavam às práticas pecaminosas. Vejam que isso ocorre também no mesmo contexto que nós estamos tratando familiar. Quando muitos filhos, quando as coisas estão bem, eles esquecem um pouco dos pais. Aí é quando entra então a rebeldia e a desobediência, né? Então, quando nós lemos o livro de Jeremias, nós vemos Jeremias, que foi inclusive chamado de um profeta chorão, porque Jeremias ele via essa realidade do povo e ele desafiava arrependimento, e as pessoas estavam indiferentes a essa mensagem de arrependimento. O coração deles estava como que calcificado de tal maneira que eles não davam atenção, e Jeremias se entristecia muito com isso, por não ter a resposta daquela nação da forma como precisava ter. Eles pareciam que tinham, a gente chama de comichão dos ouvidos, que impedia que eles ouvissem a palavra do Senhor através do profeta. Em função dessa atitude deles, é que vai acontecer então o que a gente chama da diáspora, ou a dispersão. Esse povo é levado então, preso, retirado das suas casas, foi necessário deixar tudo, conforme o texto nos diz, e agora recomeçarem lá na Babilônia, edificando casas, plantando, casando, formando famílias. Iria acontecer agora lá, mas não mais em Jerusalém, exatamente por causa dessa rebeldia desse povo. Isso nos faz lembrar, meus queridos, que Deus ele nos ama muito. A graça de Deus é infindável. A misericórdia do Senhor se renova cada dia na nossa vida. Mas o amor traz com ele o castigo. Você disciplina o seu filho, e fala sobre isso, que o pai que ama o filho, disciplina o filho. Então veja, que essa disciplina de Deus para essa nação, permitindo que eles fossem levados cativos, uma nação inteira, levados cativos para a Babilônia, foi resultado exatamente desse amor de Deus que disciplina, e numa disciplina de Deus capaz de fazer com que eles reorganizassem a vida deles, mas não na terra deles.
Futuramente eles vão poder voltar, porque Deus estabeleceu o prazo para que isso acontecesse. Mas o que Deus faz? Uma nação poderosa como era a nação de Israel, Deus levanta então outra nação, levanta a Babilônia como uma grande nação, uma potência daquela época. Segundo alguns autores, nessa época foi inventado a catapulta. Já ouviu falar nisso? Projeta aqui, né? Para quem nunca viu. Peguei uma imagem para ajudar os irmãos a entender. É isso aqui, ó. É uma arma de guerra que colocava-se pedras, metais ou outros objetos nessa parte de cá e ele era lançado a longas distâncias. Até então não havia uma arma de longo alcance como era naquele momento. Então, os babilônios desenvolveram isso. Alguns autores colocam como sírios, mas a maior parte dele há um consenso que foi dos babilônios. Então eles inventam essa arma, que para aquele tempo era uma arma poderosíssima, era a arma mais forte, mais potente de guerra. E com isso eles vinham dominando todo o continente, toda a região era dominada por eles. Então não foi diferente com Jerusalém, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Durante 3 anos, diz o relato bíblico, que Jerusalém é cercada pelos babilônios, até que eles tomassem totalmente Jerusalém. Agora, havia também uma questão ali política em meio a tudo isso, porque era uma localização geográfica e estratégica. Você vê essa guerra hoje do Hamas com Israel. Jerusalém e Palestina são regiões que ligam a Síria ao Egito. Então, quem dominasse Jerusalém teria acesso a essas duas nações. Então, era o caminho, tinha que passar por ali, para que conseguisse conquistar essas outras nações. Então, Deus permitiu que Nabucodonosor pudesse, então, através dos babilônios, invadir, levar cativo o povo de Jerusalém. Mas Deus permite, não por causa de uma questão estratégica de guerra, não, mas por uma questão de disciplina para um povo rebelde, um povo desobediente. Era um povo que não queria nada com Deus, não se portavam como tal, não se identificavam mesmo como filhos de Deus, mas sim como filhos rebeldes. Meus queridos, Deus, que tem o controle em todas as suas mãos, Ele poderia impedir totalmente que Babilônia invadisse ali, mas Deus permitiu exatamente para que a justiça fosse feita com eles. Alguns, quando voltando lá no texto, apenas para a gente se situar na história, para a gente entender o que a gente vai aplicar daqui a pouco, havia profetas no meio dos povos dizendo o seguinte, que eles iriam para lá, ficar por uns dias e com poucos dias voltariam para casa. Isso era só estratégia de guerra e estão pensando assim, eles achavam se acomodaram com tudo isso. Então Deus chama o profeta Jeremias. Jeremias então escreve uma carta e envia para eles lá no exílio. E nessa carta ele diz e deixa claro para eles: vocês vão ficar aí onde vocês estão, e vocês vão ficar aí por 70 anos. E o relato bíblico, histórico, mostra exatamente isso. Em 70 anos o Senhor vai trazê-los de volta para Jerusalém. Então, a verdade ela é estabelecida a partir dessa carta para eles. E nessa carta, conforme a gente leu o texto agora há pouco,
mostra que eles deveriam estabelecer a família. 70 anos, um tempo longo, para se formar a família, multiplicar. Então ele diz o seguinte: olha, casem seus filhos, deem suas filhas em casamento, continuem firmes aí, continuem constituindo famílias aí, plantem na terra, colham, comam, vivam do seu fruto, porque é aí que vocês vão ficar por 70 anos. Meus queridos, quando nós olhamos para isso, nós pensamos sobre o Deus que nos ama e que Ele quer um relacionamento verdadeiro conosco. Essa disciplina veio sobre eles, porque Deus estava querendo que, desse tempo do exílio, eles refletissem sobre aquilo que eles deixaram para trás, por causa da rebeldia deles. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida tão displicente com as coisas que nos cercam. E quantas vezes estamos perdendo tanta coisa por causa dessa nossa falta de estarmos relacionando com Deus, com o Pai, o amando, o honrando em todo momento. Quantas coisas têm acontecido na vida de tantas pessoas por causa de rebeldia contra Deus. Porque no momento quando você é indiferente para com as coisas de Deus, igreja ou atividades nossas ou sua participação, na verdade a igreja é estabelecida por Deus. Se Jesus edificou a sua igreja e nós não damos o valor que ela tem que ser dado, nós estamos sendo rebeldes contra quem edificou a igreja. Não está sendo contra o pastor, contra o irmão, ou deixando de fazer isso. Quem está sendo prejudicado com isso também não é a igreja, é você. Porque o castigo não vem para a igreja, vem para você. A disciplina vem para você. Deus ama e Deus disciplina. Veja também, meus irmãos, que viver a vida com Deus não é somente participar de um culto dominical uma vez por semana, alguns uma vez a cada 2 semanas, outros uma vez por mês. Não é isso que o Senhor está dizendo. Nós precisamos estar vinculados ao Senhor a semana inteira. Deus não estava dizendo ao povo que eles estavam deixando de cultuá-lo. Não, Deus está dizendo o seguinte: estão deixando de me honrar, de me obedecer, de seguir o que eu estou dizendo para vocês. E esse relacionamento com Deus não se dá só aqui na igreja, aqui é consequência do que você vive lá fora. Quando você é negligente aqui com a igreja local, significa que você é negligente também com a sua vida com Deus lá fora. Porque quem quer ter uma vida com Deus, ele quer estar junto com os irmãos para compartilhar essa mesma alegria. Então, quando você é indiferente com a referência à igreja, não há envolvimento seu com a igreja, é um termômetro espiritual muito forte. Aqui lá fora também você não está tendo esse relacionamento com Deus. Isso é consequência do seu esfriamento. Deus está dizendo para você: arrependa antes que você vá para a Babilônia. Arrependa antes que o diabo venha e te escravize a ponto de te levar de volta para o mundo, para onde você estava, porque é um processo natural que vai acontecer na sua vida. Se você continuar displicente com Deus, com a palavra de Deus e com a sua igreja. Então, meu querido, você precisa reagir enquanto há tempo. No versículo 4 do texto que nós lemos, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. E aí ele vai descrever algumas coisas importantes. O Senhor deixa claro o porquê ele fez isso, no versículo 4. Eu fiz transportar vocês para a Babilônia. Vocês só foram transportados porque eu permiti.
Não foi a Babilônia que quis levar vocês. Foi eu que permiti que vocês fossem levados. Isso nos leva a aprender algumas lições importantes. A primeira delas, crer que é Deus quem governa todas as coisas. Vou repetir. Crer que é Deus que governa todas as coisas. Quem governa todas as coisas não é você. Você não tem controle de nada da sua vida. Você não sabe nem se você vai estar vivo daqui a pouco. Você faz planos para o futuro. Já que fala sobre isso, né? Sobre pessoas que fazem planos para o futuro. E ele vai dizer o seguinte: olha, vocês não sabem que a vida de vocês é como uma névoa. Ela aparece e rapidamente ela vai embora. Ele diz o seguinte: em vez disso, você deveria fazer planos assim: se o Senhor permitir, então eu vou fazer isso. Mas nós agimos, meus queridos irmãos, como se nós governássemos a nossa vida, como se nós governássemos as nossas decisões. Sabe por quê? Quando a nossa rebeldia de achar que nós somos deuses, senhores sobre a nossa vida. Meus irmãos, o amor de Deus por nós é muito grande. Mas nós não podemos ficar indiferente para que das situações que acontecem ao nosso redor. Nós temos que saber que quando Deus governa todas as coisas, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Brincar com as coisas de Deus é tentar zombar de Deus. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer ou ser zombado. E aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Cuidado quando você está zombando de Deus e não assumindo o controle da sua vida, deixando Deus o controle da sua vida, melhor dizendo. Teve um momento na vida de Davi que Davi fez um negócio muito errado, contra a vontade de Deus. Está lá no livro 1 Crônicas, capítulo 21. Eu não vou ler o texto aqui para vocês, vamos só citar alguma coisa aqui daqui a pouco. Davi estava se sentindo o máximo. Ele havia conquistado tudo aquilo que ele havia desejado, vencido os povos ao seu redor, as nações, ele era temido. Então, Davi vai chegar um momento e vai dizer o seguinte: eu quero, por orgulho pessoal, ele vai dizer o seguinte: eu quero saber quantas pessoas nós temos. Ele mandou fazer um recenseamento. Isso é uma coisa tão básica. Mas ele não consultou a Deus primeiro, para saber se era para se fazer o recenseamento. E Davi, então, toma a atitude de mandar os seus auxiliares rodar por todo Israel, fazendo o levantamento de quantas pessoas tinham. Muito embora o seu servo de confiança tenha sido contra, Davi deixou claro o seguinte: olha, eu quero que faça isso. Seu servo chamado Joabe, eu quero que faça isso, você vai cumprir a minha ordem. Então, contra a vontade do próprio Joabe, mas obedecendo a ordem do rei, ele fez o levantamento. Quando ele volta para dar o relatório, isso havia entristecido grandemente o coração de Deus. E Deus levanta um profeta chamado Gade para falar com Davi, para repreender Davi a respeito daquilo que ele havia feito. E Deus vai impor um castigo para Davi. E no castigo para Davi, ele diz o seguinte: olha, tem 3 coisas que eu vou propor. E Deus ainda deixa Davi escolher qual castigo que ele ia dar. Deus dá 3 sugestões de castigo para ele. E diz assim: escolhe uma delas para que eu te faça. Veja quais foram os 3 castigos. Primeiro, 3 anos de fome para toda a nação, 3 meses
que te consuma diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos alcance o seu povo, ou que 3 dias de espada do Senhor, isto é, que a peste na terra do anjo do Senhor destrua todos os filhos de Israel. Está lá no versículo de 12. Então veja, aí vem a resposta de Davi no capítulo 21, versículo 13. Davi diz a Gade assim: eu estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, pois são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caio na mão dos homens. Davi sabia do poder de Deus e sabia também da misericórdia de Deus, e viu o castigo. O texto vai dizer que mais de 70.000 pessoas foram mortas, 70.000 homens foram mortos por uma praga, uma peste que veio sobre o povo, mandada por Deus por causa do pecado de Davi. Cuidado que o seu pecado contra Deus atinge não só você, mas atinge as pessoas que estão ao seu redor. O seu pecado da sua negligência com Deus atinge você, mas também atinge seus familiares, seus descendentes. Então, muito cuidado, meus irmãos. Davi diz aqui: olha, Deus é misericordioso, mas a misericórdia de Deus não isentou do castigo, porque o castigo era um ato disciplinar, e Deus, que tem esse governo de todas as coisas, então Ele permite que isso aconteça para que as coisas pudessem ser reorganizadas na vida de Davi e no seu reinado. Davi vai crescer muito mais a partir daquela experiência com Deus, dependência com Deus. Você pode ver nos Salmos os relatos de Davi grandiosos sobre isso. Meus queridos, quando nós cremos que é Deus que controla todas as coisas, nós descansamos. O que aconteceu com Davi? Esqueceu disso, que era Deus que controlava as coisas, ele achava que ele tinha o controle, por isso ele queria saber quantos eles tinham, ele tinha. Quando nós achamos que nós controlamos as coisas, nós estamos em ruína, meus queridos, os perdidos. Agora, quando nós cremos que é Deus que controla todas as coisas, nós descansamos e aprendemos aquilo que Ele tem nos ensinar, para que a gente possa caminhar melhor. Aconteça o que acontecer na sua vida, no seu dia a dia, não afaste do Senhor, meu querido. Se você tem andado longe do Senhor por alguma razão, volte para o Senhor. Você tem sido desobediente à palavra do Senhor, não tem sido fiel no cumprimento da sua vida, da sua relação com Deus, através da oração, da palavra de Deus, volte para o Senhor. Você não tem sido fiel na participação da igreja, e você tem entristecido grandemente o coração de Deus com isso, volte para o Senhor. Você não tem sido fiel ao Senhor, nos seus dízimos, como obediência à ordem do Senhor para você, se arrependa, volte para o Senhor. Porque aconteça o que acontecer, aprendemos uma lição, que o Deus que nos guarda é o Deus que nunca dorme, Ele está sempre atento. Isaías 42, Isaías 42 diz assim, versículos 2 e 3: quando passares pelas águas, serei contigo, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, teu Egito por teu resgate, a Etiópia será por ti. O que o Senhor está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui? Olha, eu sou o Senhor, sou eu que estou guardando vocês. E eu guardo você quando você passa pelas águas, quando você passa pelos rios, quando você passa pelo fogo, porque eu sou o Senhor teu Deus.
É Ele que nos conduz quando nós passamos por esses lugares difíceis. Ele que nos conduz. Passamos, Ele não nos diz aqui, olha, você nunca vai passar pelas águas, nunca vai passar pelos rios, não vai passar pelo fogo, não vai ter tribulação. Não, Ele diz assim, vai, você vai passar assim. Todos nós vamos passar. Mas Ele diz o seguinte, como Ele é o Deus que sustenta todas as coisas, Ele é o Salvador, Ele diz o seguinte, você vai passar, mas você não vai estar sozinho, eu estarei contigo. Então você nunca vai perder porque eu estou com você. Jó, quando ele foi martirizado por aqueles amigos dele, querendo que assumisse que ele havia pecado contra Deus por causa das suas feridas no seu corpo, aconselhado pela sua mulher a se suicidar devido ao sofrimento físico que ele tinha por causa da enfermidade, a resposta dele é preciosa. Ele diz o seguinte, olha, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Eu sei, eu não estou sozinho, porque o meu Redentor, Ele está vivo. Meu querido, se você quer mesmo viver uma vida com Deus, creia que é Deus quem governa todas as coisas, não é você. Abra mão daquilo que está tirando você da presença de Deus. Quantas vezes nós colocamos o nosso amor primeiro nas coisas e nas pessoas? Hoje a gente conversava em casa sobre isso. Às vezes nós, como pais, em alguma situação da nossa vida, nós cometemos um grande erro. Nós começamos a amar mais os nossos filhos do que a Deus. Não que nós devemos deixar de amar os nossos filhos, mas o nosso amor a Deus tem que ser maior do que o amor aos nossos filhos. Nós cometemos um pecado muito grande contra Deus, porque Ele não divide a honra dele com ninguém. Ele é o primeiro, sempre será o primeiro. Quando você deposita a sua confiança naquilo que você faz no seu trabalho, se a sua profissão te afasta do Senhor, pede o Senhor para abrir as portas de uma outra para você, mas de forma que a sua prioridade seja o Senhor. Não deixe que nada ocupe o primeiro lugar na sua vida, porque quando isso acontece, você está no caminho da ruína também na sua vida. Segunda lição preciosa é: creia que Deus pode fazer você frutificar em qualquer momento, qualquer lugar, qualquer estação. Desde que Deus disse para o povo lá no capítulo 29 de Jeremias: vocês vão lá para a Babilônia, lá vocês vão plantar, vão colher, vão frutificar, suas famílias vão ter filhos, vocês terão netos, vocês terão descendentes lá. Então vejam, onde Deus nos colocar, quando a nossa vida está na dependência de Deus, ali Deus nos faz frutificar. Quando Deus chamou Abraão, disse para Abraão para sair para a terra que Ele não disse qual seria essa terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão deixou tudo, abandonou todas as coisas lá, e ele vai para uma jornada rumo ao desconhecido. Por que ele fez isso? Loucura não, ele era o pai da fé. Porque, sabe por quê? Porque ele sabia, ele podia não saber para onde ele ia, mas ele sabia com quem ele estava indo. Quando você sabe com quem você está indo, você tem segurança para onde você vai. Você sabe que você vai chegar no lugar seguro. Houve um outro momento também no deserto, quando Moisés estava levando o povo para Canaã. Deus se irritou muito com aquele povo. E então chega um momento que Deus chama Moisés e fala: olha, eu vou destruir todo esse seu povo. E Deus nem fala naquele momento que era povo dele, fala: povo seu, Moisés. Vou destruir todo esse povo.
Eu não vou mais com vocês. Se vocês quiserem daqui para frente, que vocês vão sozinhos. Eu não vou mais, minha presença não vai mais com vocês. Moisés fez. Moisés vai interceder a Deus pelo povo. Na sua intercessão, Moisés diz o seguinte: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não saímos do lugar. É a tua presença que vai conosco. O que vai dar segurança é a tua presença conosco. Então, meus irmãos, quando nós cremos que Deus está conosco, Ele vai nos fazer frutificar onde nós estivermos. Ele vai nos fazer crescer onde Ele nos colocar. Sem precisar de mudar de profissão, mudar de casa, mudar de lugar. E Deus vai fazer, proporcionar situações para que você faça isso, mas que você não negue o nome do Senhor. Porque, meus queridos, o que faz você frutificar não é o local onde você está, o seu trabalho, mas é Deus. Não é o dinheiro que você tem, mas é Deus. Não são os recursos médicos que você tem que faz o seu milagre acontecer na sua vida, que são bênçãos na nossa vida, mas é Deus. Tudo é Ele. Então, meus queridos, em meio às crises, o crente verdadeiro, ele vai em frente, porque a dependência dele não está nas coisas, mas está no Senhor. Tem um texto interessante do Salmo 126, tem um vídeo bem pequenininho, apesar do horário, eu vou passar esse vídeo para a gente entender um pouco, porque Deus pode fazer, mudar qualquer estrutura da própria natureza para nos alcançar. Salmo 126, versículo 4, diz assim, uma versão que diz assim: faça-nos regressar outra vez do cativeiro Senhor, como as correntes do sul, que é essa que a gente projeta. Tem uma outra versão que diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. Esse deserto de Negueb é um dos lugares mais áridos, secos e infrutíferos do mundo. As chuvas caem bem distante dele. E quando essa água vem descendo, ela transforma aquele monte num lugar maravilhoso por causa das águas que vêm. Então, quando ele diz o seguinte: Senhor, restaura a nossa sorte, ele diz o seguinte: faze-nos frutificar, como o Senhor faz frutificar no deserto, ali um lugar onde não dá nada, não produz nada, o Senhor faz frutificar. Coloca o vídeo, por favor. É pequenininho, preste atenção. Ao sul de Israel, o Negueb é uma região desértica, conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas serôdias, as montanhas se enchem de águas e, transbordando, formam as torrentes que descem nos montes e vão em direção ao Negueb. Observe a terra seca ao lado. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. O mesmo deserto que não nada produzia. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Então, vendo esse vídeo, dá para a gente então entender que Deus pode fazer frutificar em qualquer lugar. Onde Deus te colocar, Ele pode fazer você frutificar. Terceira lição: creia no Senhor e busque o Senhor de todo o seu coração. Porque muitas vezes está tão preocupado com as outras coisas, nós deixamos de buscar o Senhor, deixamos de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, meus irmãos, precisamos
buscar o relacionamento com Deus não é quando as coisas ficam ruins, não. Não é quando os problemas surgem na nossa vida, não. O nosso relacionamento com Deus se dá antes disso. Para quando surgir a situação, nós tenhamos o recurso espiritual para vencer, porque nós temos a presença de um Deus em nós que nos deixa cair no desespero. A última lição que eu quero pensar com você, creio que quando você serve a Deus de todo o seu coração, não há mal na sua vida que dure para sempre. Não há mal na sua vida que dure para sempre. O Senhor disse para eles ali, vocês serão levados para a Babilônia, ficarão ali quantos anos? 70 anos. Ele estabeleceu um prazo que duraria esse exílio. Meu querido, eu não sei o que você está passando hoje, qual o deserto que você está, qual a prova que você está passando. Eu tenho as minhas e muitas, nós temos a nossa em casa e muitas, mas uma certeza nós temos: isso terá um fim. Porque o Senhor disse que haveria um fim. Nós não podemos, meus irmãos, achar que o nosso sofrimento é para sempre. Não é. Deus diz o seguinte: olha, não há um tempo estipulado. Creia então que o mal não vai durar para sempre. Salmias, no Salmo 118, ele diz assim: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs num lugar largo, seguro. Meus queridos, quando nós falamos no fim das nossas provações, nós precisamos lembrar também que a nossa vida não se restringe aqui a esse tempo. Não são esses anos de vida que nós passamos. Muitas vezes nós nos portamos aqui como se fôssemos eternos. Deixamos de nos preocupar com a nossa vida com Deus, a nossa relação com Deus, porque nós achamos que vamos durar para sempre. Não, meus queridos, nossa vida tem uma duração. Precisamos entender que nós não podemos esperar em Jesus só para essa vida. Essa vida um dia vai acabar. E como será depois disso? Paulo diz, 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você espera com Jesus só aqui, vive só para satisfazer as suas necessidade, busca ao Senhor só para resolver os seus problemas terrenos aqui, você está entre esses mais miseráveis de todos os homens. Nossa esperança, meus queridos, tem que estar naquilo que virá, no porvir, porque o Senhor Jesus já garantiu a vitória verdadeira por nós na cruz do Calvário, e ao garantir isto, Ele disse que em breve Ele voltará. Ele ressuscitou para dizer, para nos afirmar que Ele vai voltar. Então precisamos crer, meus queridos, que tudo aqui nesse mundo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai acabar. O que nós temos aqui um dia vai acabar. Mas nossa vida com o Senhor nunca vai acabar. Veremos para sempre, eternamente com Ele. Então não tem nada que se compare em nossa vida do que estar preparado para o grande dia, quando o Senhor vier com seus anjos, aparecerá nas nuvens para nos buscar. Então, em tempos difíceis, siga a direção de Deus, meu querido. Não siga a direção do seu coração, que o nosso coração é enganoso, mais que todas as outras coisas. Siga a direção de Deus e da palavra de Deus na sua vida. O capítulo 29 tem outras orientações aí, nós não vamos entrar nelas, mas depois você pode acompanhá-las a partir do versículo 11, especialmente o 11 aqui. Deus diz: olha, eu tenho pensamentos muito bons para vocês, pensamentos de paz. Eu não quero o mal de vocês, não. Deus quer o melhor para nós. Quando um pai
disciplina um filho, não é porque ele quer o mal para o seu filho, ele quer o melhor para ele. Ele corrige o seu filho porque ele quer o melhor, você quer o melhor para o seu filho. Então Deus, quando Ele nos ensina, mesmo que seja através da disciplina, Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho o melhor para vocês. Mas para ter o melhor de Deus, você tem que andar com Ele. Para ter o melhor de Deus, você tem que andar em obediência a Ele. Tem que ser fiel às coisas que você tem feito diante do Senhor, tem prometido ao Senhor. Tem que ser fiel, meu querido. Só assim você vai viver essas bênçãos do Senhor, ditas a partir do versículo 11 até o 14, que nós lemos agora há pouco. Deus quer te dar o melhor, dar o fim que nós esperamos, o melhor que nós esperamos, Ele quer nos dar. Mas Ele só faz isso de acordo com a palavra dEle. Não é merecimento nosso, é a palavra de Deus. É vivermos a palavra de Deus. Então, que você comece hoje a refletir, a avaliar como você tem encarado mesmo a sua vida com Deus. E refaça a sua aliança com Ele, o seu compromisso com Ele. Comece a viver uma nova vida com Deus. Honre ao Senhor no seu dia a dia, nos seus compromissos. Honre ao Senhor na sua igreja. Participe dos cultos, se envolva, estude a palavra de Deus, ore, se disponha a servir. Porque é assim que o Senhor quer ver o seu povo se preparando para o dia quando Ele voltar, para estarmos juntos com Ele no Reino Celestial. Amém? Amém. Vamos orar, meus queridos. Deus, meio a tantos desafios que o Senhor nos trouxe nesta noite, Pai, nós precisamos que o Senhor nos socorra, nos ampare, que o Senhor nos dê graça para entender tudo isso e colocar em prática na nossa vida também, Senhor. Deus, se alguém nesta noite, Senhor, tem vivido uma vida displicente com o Senhor, que haja arrependimento, quebrantamento, Pai, antes que a disciplina do Senhor possa chegar sobre ele, Pai, mas que haja arrependimento a tempo, Deus. Seja este um dia de transformação de vidas, de objetivos, de renovação de alianças e de uma nova vida com o Senhor, meu Deus. Ah, Pai, recebe a nossa vida, Deus. Somos falhos, imperfeitos, Deus, mas queremos te servir, Deus. Não merecemos, Deus, a tua graça ou misericórdia, mas nós te clamamos, Pai. Vem viver a tua vida em nós e nos capacite, Deus, para que a gente possa viver mais perto do Senhor. E viver mais perto do Senhor, que nós vamos mais perto também dos nossos irmãos, Pai. Deus, em nome de Jesus, restaura-nos, faz-nos, Deus, frutíferos novamente, Pai. Tudo aquilo que durante a nossa vida tem nos impedido de frutificar, Deus, nossa vida tem se tornado deserto, como Negueb, mas quando vem a chuva, quando o Senhor derrama bênçãos, chuvas de bênçãos sobre nós, o Senhor nos faz florescer. Quando a tua presença e a tua palavra está em nós, o Senhor faz florescer, Pai. Então, Deus nos ajuda a receber do Senhor essas palavras de vida, de esperança, transformação para a nossa vida neste momento, Pai. Fica conosco e nos ajude a refletir sobre isso, não só hoje, mas em toda a nossa vida contigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, nós encerrarmos algumas questões que eu quero passar para os irmãos aqui. Primeiro, continuemos orando pelo nosso